Boa tarde, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente vai tratar o assunto da lista 2 a respeito de interrupções. Nessa videoaula, eu vou apresentar a correção dos dois exercícios presentes nessa lista. E eu vou aproveitar o material que a gente já construiu para a lista 1 a respeito das pontes H. Então eu vou aproveitar esse último diagrama que eu construí, tá? Com as duas pontes H, uma para cada motor. E vou aproveitar também as duas chaves, que vão ser utilizadas tanto para o exercício 1 quanto para o exercício 2. Então aqui eu vou fazer uma cópia desse projeto. Só dentro dessa pasta de hardware do exercício 1. Vou também criar um novo projeto no Hotmail. Lembrando que esses exercícios, tanto o projeto no Hotmail quanto a simulação, serão disponibilizados na nossa pasta do Dropbox. Salvar aqui. Exercício 1. Lista 2. Escolher nosso microcontrolador, o Atmega 328. Copiar o nosso código aqui. Pois bem. Então o que se pede? Considere o projeto do robô de Sumô, como definido na figura abaixo. O sensor 1 em vermelho é um detector fotoelétrico de borda, e o mesmo interpreta a leitura de superfícies escuras como lógica 1 e superfícies claras como lógica 0. Utilizando a lógica e o circuito utilizados na implementação da ponte H da lista anterior para executar a seguinte lógica. O robô sempre anda para frente quando está dentro dos limites da área. Quando o sensor detecta o limite da área, ou seja, a lista branca, ele inverte a rotação dos motores por 2 segundos, depois rotaciona sobre o seu eixo por mais 1 segundo, depois continua andando para frente. Legal. Então eu vou utilizar o código que a gente já tinha utilizado para a lista 3, tá? E eu vou fazer uma seguinte modificação. Como aqui eu já tenho alguns comportamentos pré-fixados para os meus motores, eu vou criar aqui uma função que invoca cada um desses comportamentos. Então eu vou criar 4 funções do tipo... Bom, primeiro eu vou fazer o seguinte. Seguindo a linha da nossa primeira videoaula, eu vou criar um novo tipo aqui. Vai ser um tipo estado motores. Não é uma máquina de estado, tá? Ou melhor colocar sentido são motores, ok? Então é um enumerador. Eu vou colocar aqui alguns indicativos, algumas tags para rotação do meu motor. Que seriam sentido melhor, horário, sentido anti-horário.
Ok? Vou colocar aqui um num também para eu saber quantas opções eu possuo. E eu vou criar mais um aqui, que eu vou chamar simplesmente de motor. E finalmente, vou criar um outro aí sim para uma máquina de estados. Lembrando, pessoal, que isso daqui é só uma sugestão de implementação, tá? Não é a única implementação correta, mas é uma implementação que eu quero abordar várias ferramentas da nossa linguagem de programação, vários recursos, ok? E nessa máquina de estado eu vou considerar estado eu vou fazer até um pouco mais, né, do que se pede no exercício. Estado aguardando init, que é a inicialização. Estado normal. Estado sensor borda frontal. Um estado num aqui, para saber quantos estados eu possuo. Perfeito. Dado isso, agora eu vou declarar algumas variáveis. Melhor, vou declarar uma variável, né? Minha variável de estado. Vou chamar ela de estado. E ela começa com o estado init. Ok? Muito bem. Agora eu vou criar uma função. Vou colocar ela aqui. Função ativa motor. Tá? Podia ser qualquer nome. E ela vai receber um argumento. Melhor, ela vai receber dois argumentos. Quais serão? Aqui está errado, né? Aqui seria motor 1. Motor 2. Pode ser motor direita, né? Como mais intuitivo. Motor esquerda. Aqui. Ok, então uma desses parâmetros vai ser o meu motor. E o outro parâmetro vai ser qual o sentido de rotação para esse motor. Muito bem. Aqui já é feita a minha configuração. Só que aqui eu tenho que mudar essa configuração dos botões, porque além da configuração de entrada, eu preciso configurar também a minha interrupção. Certo? Então vamos pegar aqui o material. Segundo o meu material, também tem apresentação na aula, né? Aqui. Segundo o material, eu tenho essa tabela que define as condições de interrupção, as possíveis condições de interrupção para cada uma das interrupções dedicadas a int 0 e int 1. Vamos ver o que pede o exercício. O exercício pede que utilizemos a int 0, né? E o sensor que está ligado a essa int 0, ele detecta a superfície escura como 1 e a superfície clara como 0. Então, a gente precisa configurar essa int 0 como uma borda de descida, né? Porque ele vai ter algum tipo de ação quando identificar essa borda. Então, como é borda de descida, e eu estou usando a int 0, eu vou usar essa tabelinha aqui.
Tá? Vamos ver, borda de descida, ISC 01 para 1, ISC 00 para 0. Então, configuração. Da int 0 como borda de descida. Então eu tenho que setar 7 bit. Qual que é o registrador? Vamos ver. EICRA, EICRA. ISC 01. E reset bit, o mesmo registrador, qual que é o bit? ISC 00. Perfeito. E após isso eu tenho que ativar int 0. Para ativar int 0, no próximo slide, a gente tem aqui o registrador EIMSK e eu ativo a minha interrupção 0 através do bit int 0. Faço um set bit. IMSK int 0. Ok? Muito bem. E sem esquecer também, né, que eu tenho que ativar minha interrupção global. Como estou trabalhando com interrupções, eu preciso incluir mais uma biblioteca. Que fica em avr/interrupt. Muito bem. Aqui no meu diagrama, a int 0 está como botão 1. Tá? Eu vou deixar os dois botões, isso não vai fazer diferença para mim. Mas eu vou utilizar só o meu botão 1. Já que eu declarei essa função, coloquei o seu protótipo aqui, agora eu vou descrever a minha função. O que essa função ativa motor irá fazer? Primeiro, ela vai ver qual motor que eu estou querendo ativar ou alterar o seu estado. Então, se o motor que eu estou querendo é o motor é motor direita, né? Então, se for o motor da direita, vou deixar bem explícito isso daqui. Vou colocar uma labelzinha aqui, ó. Motor da direita. E aqui, motor da esquerda. Ok? Então esse é o primeiro motor, relé 1, relé 2. Esse é o meu segundo motor, M3, M4. Dito isso, eu vejo qual é o sentido de rotação que eu quero para esse motor. Então, se o sentido for sentido horário, o que eu faço? Vamos ver aqui, ó. Ambos em sentido horário. Então, eu sei que esses dois correspondem ao meu motor da... Deixa eu fechar aqui. Corresponde ao meu motor da direita. Então, eu vou colocar essa instrução bem aqui. Agora, se não, se for o motor da direita, só que no sentido anti-horário. Como ambos estão girando no sentido anti-horário, basta eu pegar esse daqui, que é relativo ao meu motor da direita, jogar aqui. Tá? Então esse else, então vamos lá, esse else ele representa o motor esquerdo. Assim como
Aqui ele está representando o motor da direita. Então a estrutura é a mesma, né? Se o sentido foi igual ao sentido horário para o motor da esquerda, eu pego essa instrução aqui. Se não, se for sentido anti-horário, eu pego essa outra instrução aqui. Então eu faço uma função só para controlar o meu motor. Então eu deixo o meu código mais modular. Ok? Muito bem. Feito isso, agora eu vou implementar a minha máquina de estados. Então eu vou ter basicamente 3 estados: o aguardando inicialização, o estado normal e o sensor de borda frontal. Esse aguardando inicialização seriam aqueles 5 segundos que eu tenho que esperar assim que meu robô ele é ligado, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Quem não viu a videoaula, eu recomendo que veja a videoaula sobre máquinas de estado, tá, pessoal? Então eu vou implementar minha máquina de estado através do meu switch case. Testando quem? Testando sempre o meu estado. Então, caso eu esteja no estado aguardando inicialização, como ele vai se iniciar nesse estado, né? A gente fez a inicialização da variável assim, ele simplesmente espera 5 segundos. Esperada essa inicialização, o que ele faz? Ele muda para o estado normal. Que no caso do robô de vocês poderia ser um estado de busca de adversário, um estado de perseguição, algum estado que vocês julguem cabível para o robô, tá? Mas no caso do exercício, no estado normal, que ele simplesmente anda para frente. Então, esse andar para frente significa ativar os dois motores no sentido, vamos estipular aqui uma convenção no sentido horário. Então eu vou mandar o comando tanto para o motor da direita, rodar no sentido horário, quanto o motor da esquerda, no sentido horário. Então ele fica nesse estado indefinidamente. Antes da gente partir para a implementação propriamente dita da interrupção, vamos ver se funciona? Sempre importante fazer isso, tá, pessoal? Implementar o código de maneira gradativa e incremental. Porque assim você sempre vai verificando o seu código, vendo se não tem nenhum problema a ser tratado. Se algum problema aparecer numa próxima interação, você sabe que a culpa do problema foi da última intervenção que você fez. Pois bem, ele apresentou aqui alguns warnings, tá? Lembrando que o warning ele não bloqueia a compilação, só erros, né? O warning é apenas um alerta que o compilador te dá a respeito de algum detalhe importante na sua programação. Tá, aqui ele fala, deixa eu ver, ele sugere a utilização de parênteses através do valor verdadeiro. Sim. Aqui olha aqui, isso aqui é um erro muito comum, tá, pessoal? Ao invés de fazer uma comparação, o que eu estou fazendo aqui? Uma atribuição. Uma forma de prevenir esse erro, porque alguns compiladores eles são configurados para não apresentar esse tipo de mensagem de warning, porque isso aqui é uma situação válida em C, tá? Eu posso fazer isso. Só que não é
aquilo que eu esperava. Então, geralmente a gente faz isso. Ó. A gente coloca o valor que a gente quer comparar antes da variável. Porque se meu compilador tiver configurado, por exemplo, para não dar o warning quando eu estiver fazendo uma atribuição no if, né? E isso poderia causar um sério problema para mim no tempo de execução. Se eu simplesmente fazer isso, aí sim eu forço ele a dar um erro, porque ele não pode atribuir a uma constante uma variável, e sim o contrário, né? Então vamos lá. Aqui já está correto, veja. Mas para padronizar, vamos colocar como tal qual está na parte de cima. Ok, e ele reclamou também que eu não estou testando os demais estados. Isso é verdade, né? Se eu entrar dentro do meu switch e eventualmente o valor desse estado for borda frontal, né? Ele não faz nada. O que ele faz aqui? Dentro do switch ele tem que atender algum estado. Então a gente usa a ferramenta default, né? O estado default, que caso o valor da minha variável não se encontre em nenhum desses cases, ele vai para o branch default. Simplesmente, no nosso caso aqui, não vai fazer nada. Vamos compilar novamente. Perfeito, dessa vez sem warning. Vamos colocar o nosso software aqui. Ok. Bom, por enquanto as chaves não têm papel nenhum no meu software, ele simplesmente tem que esperar 5 segundos e rotacionar os dois para o sentido horário. Então ele está esperando 5 segundos e rotacionou só um deles. Ora, o que acontece? Vamos ver. Por certo, esqueci de mudar o motor, né? Vocês nem para me avisar. Tudo bem. Vamos compilar novamente. Vamos rodar. Esperamos 5 segundos. Agora sim, os dois motores girando no sentido horário. Ok. Agora, eu vou implementar a minha interrupção, certo? Eu já configurei a minha interrupção aqui como borda de descida. O exercício pede que assim que a interrupção seja ligada, ele inverta a rotação dos motores por 2 segundos. Depois rotacione sobre o seu eixo por mais 1 segundo. Depois continue andando para frente, ou seja, volte para o estado normal. Ok. Bom, vou fazer a implementação mais simples possível aqui, tá, pessoal? Vamos usar a nossa ISR. O vetor é o vetor int0vect, né? E o que eu vou fazer aqui é simplesmente acionar uma flag, tá? E essa flag vai ser suficiente para mudar o meu estado. Então eu vou declarar aqui uma flag de 8 bits. Lembrando que tem que ser volátil, né? Porque ela vai ser manipulada dentro da interrupção. Flag sensor igual a 0. Então, lembrando que o código da interrupção, pessoal, tem que ser tem que ser executado o mais rápido possível, tá? Porque eu sempre tenho que trabalhar dentro do meu código principal. A interrupção tem que fazer uma intervenção muito rápida. É por isso que eu não vou colocar aqui as rotinas de delay dentro da interrupção, tá? Não que esteja
Não que esteja errado, tá? Quem fez dessa forma e funcionou, tudo bem. Mas não é recomendável, tá? Uma boa prática é que sempre tenhamos a execução do nosso software de interrupção o mais rápido possível. Ok. Então, a minha flag estando em 1, o que eu faço? Dentro do meu estado normal, eu vou checar essa flag. Se a flag foi para 1, eu reseto a flag, jogo ela para 0, para poder dar espaço para um novo evento de interrupção. E eu vou mudar o meu estado agora vai para o estado sensor borda frontal. E eu implemento esse estado aqui. No estado do sensor borda frontal, segundo o meu enunciado, eu tenho que inverter meus motores por 2 segundos, depois rotacionar sobre o próprio eixo, ou seja, girar um motor para um lado e outro para o outro, isso vocês podem escolher, e depois continuar andando para frente. Então eu vou inverter o sentido de rotação desses motores. Anti-horário. Esse aqui eu não preciso mais. Eu faço isso e espero 2 segundos. Ok. Depois eu giro o motor para um lado e o outro para o outro. Vamos ver. Eu vou girar esse daqui para o horário, manter ele no horário e o outro no anti-horário. Por quanto tempo? Por 1 segundo. Feito isso, o que ele faz? Ele volta para o estado normal. Veja como é bem mais simples implementar o robô ou qualquer lógica, né, desse tipo numa máquina de estado. Porque se fosse para tratar num loop infinito, eu teria dificuldade de tratar, por exemplo, o meu estado de inicialização. Teria que colocar uma flag aqui para ver se esse estado, como eu fiz no exercício da lista 1. Tá? Que eu tive que colocar uma flag para que ele não entrasse nessa condição novamente. E aqui, como eu estou usando uma máquina de estado, ele volta para o estado normal e fica nesse ciclo indefinidamente. Ok? Vamos testar aqui. Aqui está o nosso sensor, tá? No botão 1. Vamos lá. Ele espera os 5 segundos. Começou a girar no sentido normal. Identificou a faixa. Opa! Já reverteu, girou sobre o próprio eixo, continuou para o sentido normal. E essa chave, aí sim eu posso substituir pelo meu botão. Para demonstrar que um pulso é suficiente, uma única mudança de estado é suficiente para ativar a minha interrupção. Vamos ver novamente. Beleza, está rodando no sentido normal, um único pulso, inverte 2 segundos, gira sobre o próprio eixo, volta para o normal. Tá? Aperta novamente, olha lá. Uma pergunta de um aluno, pessoal, que eu acho que é pertinente para todos. Tá? O que acontece, por exemplo, se eu estou aqui ó, nesse estado, né? Aperto novamente o meu botão, ou continuo apertando o meu botão. Ó. O que acontece? Bom, na verdade, na programação na linguagem C, né, quando a gente compila esse código, sempre que a gente utiliza a interrupção, a primeira coisa que o compilador faz, né, ou a função, melhor, a primeira coisa que a função ISR faz quando você chama a função ISR é desabilitar a interrupção global. É como se ela fizesse isso daqui, ó.
chamasse essa funçãozinha CLI, que faz o contrário da SEI. Ela desabilita a interrupção global, de forma que eu não tenha uma interrupção dentro da outra, tá? Que a gente chama de interrupções aninhadas. Atendimento de uma interrupção dentro da outra. É uma implementação de segurança, tá? Então, se eu quero que de fato uma interrupção seja interrompida por uma outra interrupção, sempre que eu chamo essa função, eu tenho que novamente habilitar minha interrupção global, e a primeira coisa que ele faz é desabilitar, tá? Então fica aí a dica para quem precisar. Não sei se vai ser o caso, tá? Mas se precisarem utilizar, essa é a dica. Ok, pessoal? Então dessa forma se implementa o exercício 1 da lista 2. Bom, pessoal, vamos agora à implementação do exercício 2 da lista 2. Nesse exercício, pede-se para que implemente uma nova lógica no robô, agora considerando que eu tenho dois sensores, um sensor no lado esquerdo, outro no lado direito. E a lógica normal do robô é andar para frente por 3 segundos, depois parar por 1 segundo, rotacionar sobre o seu eixo por 2 segundos e voltar a andar para frente. Tá? Então essa é a lógica do meu robô. Se em qualquer momento o sensor 1 da esquerda detectar a borda, o robô volta para trás por 1 segundo, depois rotaciona no sentido anti-horário e retorna à lógica original. Uma observação válida de muitos alunos foi que eu não defini, né, por quanto tempo ele rotaciona no sentido anti-horário. Realmente foi uma falha, esqueci de definir um valor, mas fica aí pertinente a cada grupo. Ficou, né, pertinente a cada grupo definir esse tempo. Não é algo que vai impactar na avaliação do exercício, tá? E, por outro lado, se em qualquer momento o sensor 2 da direita detecta a borda, o robô volta para trás por 1 segundo, depois rotaciona no sentido horário e retoma a lógica original. Ou seja, o contrário do que se espera para o sensor 1. O detalhe é que são dois sensores de borda, só que a lógica entre eles é invertida, né? Ou seja, um sensor detecta por borda de descida e o outro detecta por borda de subida. Obviamente que no caso prático do robô de vocês, isso não vai acontecer, porque vocês utilizando o mesmo tipo de sensor, é de se esperar que ambos possuam a mesma lógica. Tá? Foi mais para vocês praticarem, o tema da matéria, tá? Para vocês exercitarem mesmo as opções de configuração dos registradores de interrupção. Pois bem, nós vamos utilizar aqui mais um botão. Eu até coloquei aqui mais um botão, tá? Que vai representar o outro sensor. Aqui nós temos nossos dois motores. Então eu vou salvar esse carinha aqui como exercício 2. Vamos lá. Criar uma nova pastinha aqui. Lembrando que os exercícios estarão disponíveis no Dropbox, tá, pessoal? Para vocês acompanharem e compararem com a implementação dos senhores. Então, vou criar uma pasta hardware. Exercício 2. E aqui também vou copiar esse projeto, mas vou criar um projeto novo. Pasta software. Exercício 2, lista 2. Nossa, eu tive 328. Copiar aqui. Tá? Legal. Bom, o fato é que agora, pessoal, nós temos uma situação um pouco diferente. Vamos voltar aqui ao enunciado. Agora no sentido... Primeiro vamos implementar as duas interrupções. Né? Pelo menos vamos configurar as duas interrupções para o nosso projeto. Uma delas já está configurada, né? A int 0 como borda de descida. Então eu vou copiar esse código para poder configurar a minha int 1
como o contrário, como borda de subida. Como eu faço isso? Muito simples. Vou pegar aqui o meu material, apresentação da aula. Olha só. Esses 2 bits também do registrador EICRA, eles configuram como a minha int 0 ela vai ser ativada. A minha interrupção 0 vai funcionar. Melhor, minha interrupção 1, desculpa. Então agora eu quero uma borda de subida para minha interrupção 1, diferentemente da interrupção 0 que era a borda de descida. Então para a borda de subida eu tenho que setar os 2 bits para 1. Como eu faço isso? Muito simples. Só utilizando aqui o bit 11, melhor, 0 e 1. E eu tenho que setar os 2 bits. E aqui para eu setar a interrupção int 1, basta usar também o mesmo registrador, só que o bit int 1. Bem simples, né? Eles estão configurados. O próximo passo é fazer a programação do sentido normal de operação do meu robô, que é andar para frente por 3 segundos, depois rotacionar por 1 segundo, melhor, andar para frente por 3 segundos, depois parar por 1 segundo, depois rotacionar sobre o seu eixo por 2 segundos e voltar a andar para frente. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar também as nossas funções que a gente já implementou. Então, primeiro o meu robô ele anda para frente por 3 segundos. Vamos lá. Ele anda para frente aqui por 3 segundos. Depois ele para por 1 segundo. Interessante. Eu não coloquei aqui, ó, no ativar o meu motor, como eu faço para ele parar, não é mesmo? Então, se aqui é ativar motor, eu vou criar uma nova função que vai ser desativar motor. Poderia colocar um sentido a mais, mas não faria muito sentido, né? Colocar um sentido a mais, mas vamos criar uma função aqui. Desativar motor. O parâmetro de entrada agora é só o meu motor. Eu só preciso saber qual motor que eu tenho que parar. Bora implementar aqui. Eu posso usar a mesma estrutura. Se for o motor da direita, ele faz algo. Se não for, é o motor da esquerda. Olha, para parar o meu motor, basta simplesmente acionar os 2 relés do meu motor, ou melhor, basta setar os 2 relés ou resetar, ou seja, desligar os 2 relés. Ou ele vai jogar o meu motor para GND, os seus 2 polos, ou vai jogar para 12 volts. O interessante é que ele jogue para GND. Tá? Vamos ver aqui qual que é o estado. O estado natural dele é 12 volts, então no meu pino normalmente fechado. Então eu quero jogar ele para o meu pino normalmente aberto. E como que eu faço isso? Ativando o meu relé. Então eu vou ativar os 2 relés de cada motor de forma a jogar para o GND. Isso para o motor 1, motor da esquerda, motor da direita, e agora para o motor da esquerda, relé 3 e relé 4. Está feita a minha função. E eu vou utilizá-la aqui. Então eu vou desativar o meu motor da direita. Eu vou desativar o meu motor da esquerda, né? E depois eu rotaciono sobre o próprio eixo por 2 segundos. Isso daqui é por 1 segundo, né?
Depois eu rotaciono sobre o próprio eixo, que significa isso, girar o motor para um lado e o outro para outro. Isso daqui por 2 segundos. Ok? Vamos ignorar esse código por enquanto, só para ver se pelo menos o meu estado normal ele opera. Vou mudar aqui. Preciso compilar, né? Tudo bem. Vamos ver. Está rodando. Tem que esperar 5 segundos. Foi um detalhe a mais que eu coloquei, né? Vamos lá. Roda para frente, 3 segundos. Para por 1 segundo. Gira sobre o próprio eixo. Depois volta para frente. Muito bem. Perfeito. Ele continua aplicando essa lógica indefinidamente porque ele sempre continua no estado normal. Né? Quando que ele muda de estado? Ele muda de estado quando um dos dois sensores é ativado. Né? E, dependendo de qual sensor é ativado, ele vai para um estado diferente. Só que temos um problema, que é o seguinte. Se eu utilizar a mesma técnica que eu utilizei no item 1, que é setar uma flag, poderia ter duas flags, teria dois vetores de interrupção, né, dois handlers de interrupção, e cada um setando uma flag. O problema aqui seria que, vamos pensar que o meu motor está no meio desse delay aqui, meu código está no meio desse delay de 3 segundos. Acionei uma das interrupções, flag sensor 1, por exemplo. Ela só seria validada depois que ele transcorresse por todo esse software, todo esse código aqui. Então só depois dele passar por toda a rotina de atuação normal, só assim ele veria que a flag foi setada, aí ele mudaria de estado. Então vejam, perde um pouco do sentido da interrupção, né? Para aqueles que implementaram a rotina de rotação devido ao acionamento do sensor dentro do próprio vetor de rotação, vai funcionar. Tá? Confesso que vai funcionar. Se eu colocar, por exemplo, aqui na minha rotina de interrupção, para ele rotacionar, esperar um tempo e depois voltar para a rotina normal. Vai funcionar, mas como eu disse na resolução do item anterior, não é uma boa prática você deixar a sua tratativa de interrupção com um tempo longo de execução, porque o seu código principal deve ser a parcela de código do seu software que deve ficar a maior parte do tempo sendo executada, e não a sua interrupção. E sem falar que ia gerar uma bagunça, né? Porque vejam, eu estou aqui programando com máquina de estado, né? Querendo que meu software rode em cima dessa máquina de estado, e parte da funcionalidade do meu software, parte dos estados do meu software são tratados dentro de funções de interrupção, fora da minha tratativa de máquina de estado. Então ficaria uma verdadeira bagunça o meu software. Então como resolver isso? Pois bem, uma solução é aquela que eu demonstrei, na primeira videoaula, né? Naquela videoaula que eu tratei de máquina de estado, eu criei uma forma de deixar minha máquina de estado bem rápida, trabalhando com esses eventos de atraso, mas sem perder os eventos de interrupção. Ou seja, tem um atraso muito grande nos meus eventos de interrupção. Como que eu fiz isso? Eu criei uma técnica, melhor, eu implementei uma técnica no qual eu tenho um relógio do meu software, que esse relógio ele incrementa o seu valor a cada período de tempo. E eu utilizo a referência desse relógio, o valor desse relógio,
para saber se um determinado montante de tempo já transcorreu para executar uma determinada ação. Mas a minha máquina de estado ela sempre roda a cada tique de relógio. Tá? Então é isso que eu vou implementar aqui também. Tá? Novamente, não é a única solução para o exercício, mas é uma solução um pouco mais elegante, sem perder toda a flexibilidade e o poder da sua máquina de estado. Tá? Então vamos lá. Então eu vou criar aqui duas variáveis. Vou criar uma variável de 16 bits aqui. Chamada tick. Uma variável chamada tempo atual. Vou inicializar ambas. 0. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Tal qual na videoaula de máquina de estado, no final do meu while, do meu loop infinito, eu vou incrementar o meu relógio, o meu tick, né? E aqui eu vou usar uma granularidade, um tempo de execução da minha máquina de estado, um atraso na execução da minha máquina de estado de 10 milissegundos também. Então esse vai ser o tempo máximo de resposta da minha máquina de estado. O tempo máximo de atraso, por exemplo, da minha interrupção. Então como que eu faço? Assim que eu estou no meu estado aguardando o init e eu vou transicionar para o meu estado normal, eu faço o meu tempo atual copiar o valor do meu relógio. Certo? E aqui eu sempre checo, ó. Eu vou fazer um if aqui. Tá? Se o tempo do meu relógio, que é o tempo que está sempre contando, for maior ou igual ao tempo que eu capturei, assim que eu mudei para esse estado, mais 300, por que 300? Porque são 300 vezes a unidade do meu relógio, a unidade de tempo do meu relógio, que são de 10 milissegundos, ou seja, 3 segundos. Então, se já transcorreu 3 segundos após a captura do tempo do meu relógio, então eu vou desativar os meus motores. Então vejam, eu iria o certo, melhor, certo não, mas uma maneira seria fazer um if dentro de outro if, né? Porque aí, beleza, eu estou nesse estado, aí eu colocaria um outro if para comparar meu tempo e assim por diante, mas também viraria uma bagunça, ficaria um código bem macarrônico, né? Então como eu não quero isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar alguns estados adicionais, mesmo sendo estados normais. Então eu vou lá no meu tipo de estado, eu vou criar aqui, ó, normal, frente, normal, parado, né, que é isso que pede o meu estado, ó, 3 segundos para frente, depois 1 segundo parado, depois normal, rotaciona. Aí sim eu vou ter um sensor borda, vou chamar aqui de esquerda, um sensor borda direita, tá? Aí agora fica mais fácil implementar, porque eu faço o seguinte, ó, tá bom. Ele pula para o estado normal, frente, andar para frente, né? Que é justamente esse estado aqui. Esse estado faz os dois motores girarem para frente, assim que girar no sentido horário, né? Assim que transcorreu esse tempo, o que eu faço? Eu novamente capturo o valor do meu tick,
para ser usado no próximo estado, mas eu já mudo de estado. Eu já vou para o estado normal, parado. E eu crio aqui mais um estado, que vai ser muito semelhante a esse. No meu estado normal parado, ele desativa os dois motores, né? E agora ele vê se o tempo atual, que foi o tempo que eu peguei antes de transacionar, se meu tick é maior que esse tempo atual, mais 100 vezes aqueles 10 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Passado esse tempo, ele vai para outro estado, que é o estado normal. Rotaciona. Nesse estado normal rotaciona, ele vai girar os dois motores. E ele vai esperar um tempo agora de 2 segundos, então 200. E depois que ele rotacionar, para qual estado ele vai, né? Ele volta para o estado normal frente. Então basta jogar aqui para o estado normal frente. Vou apagar esse código aqui. Vou comentar esse código por enquanto. Vamos compilar. Vamos ver se pelo menos sem as interrupções ele já funciona. Opa, deu algum erro. Aqui, ó, que ele deu aqui. Normal frente, normal parado. Ah, tá. Eu usei normal parado 2 vezes. Não rotaciona. Beleza, então percebam, pessoal. Toda a minha máquina de estado ela é testada a cada 10 milissegundos. Então eu não tenho mais que ficar com o meu código parado, executando funções nulas, durante todo aquele tempo de 3 segundos, 2 segundos, né, sem fazer absolutamente nada útil. Então agora a minha máquina de estado, pelo menos ela é executada uma vez a cada 10 milissegundos. E aí, se uma interrupção ocorrer, o máximo de atraso que eu vou ter vai ser justamente desses 10 milissegundos. Vamos ver se pelo menos sem as interrupções ele funciona. Vamos acompanhar aqui nossas variáveis. Ó. Deixa eu parar. Essas variáveis aqui. Então ele está no estado aguardando, né? Olha lá, ainda está no estado aguardando. Olha lá, agora já está no estado normal. Olha o nosso tick aqui, ó. Cada tick que eu dou, olha lá, ó, ele vai incrementando. E assim que ele for igual ou superior a 300, que representam 3 segundos, né? Olha só. Vejam que eu estou com 7,9 segundos de simulação, ou seja, 5 segundos parados e 2,9 segundos girando para frente. 2,98, 292, 297, né, um pouquinho mais que 8. Olha lá, pronto. Ele atualizou o meu tempo atual para 300, né? E agora ele já mudou de estado. O estado dele agora é normal parado.
E por quanto tempo ele vai ficar parado? Veja, ele capturou, né, tirou um snapshot do meu tick, jogou no tempo atual. Por quanto tempo ele vai ficar parado sem rotacionar? Por 1 segundo. Ou seja, quando ele chegar agora a 400. Então, eu vou executando. Olha lá, nesse momento, percebam. Olha lá, passou de 400, ele muda para o estado normal, rotaciona, joga 400 para o tempo normal. Então é sempre um tempo relativo, né? Esse tempo atual é sempre um tempo relativo. E ele muda para o rotaciona. E meu motor, olha lá, percebam, um girando para esse lado, outro girando para o outro. E ele fica assim por 2 segundos, ou seja, até chegar em 600. Quando chegar em 600, ou passar, ele vai mudar de novo para o estado normal. Vamos ver? Melhor. Mudou para o estado normal à frente. E assim ele fica até 900, né? Porque são mais 300, perceba? Então funcionou, perfeito. Agora a gente vai incluir, nós vamos incluir as interrupções. Eu posso continuar com um esquema de flags, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o meu handler para o meu int1 também. Então vou pegar minha variável flag sensor, eu vou duplicar ela. Agora eu vou ter flag sensor direita e flag sensor esquerda. O da esquerda no meu int 0 e o da direita no meu int 1. Então sempre que a interrupção for acionada, ele joga essa flag para 1. E o que eu faço? Dentro de cada estado normal, né, que eu estou jogando normal, eu checo essas flags. Ora, se a flag da esquerda for igual a 1, eu simplesmente pego o meu tempo atual, procedimento padrão, né, jogo igual a tick. Vou descomentar esse código aqui. E o meu estado pula para onde? Estado, borda, deixa eu ver como eu coloquei aqui. Estado, borda esquerda. Opa, aqui não. Na verdade, isso daqui eu tenho que fazer. Vou começar fazendo no primeiro estado normal, né? Então, se for igual a 1, ele vai para o estado normal esquerda. Caso contrário, se o da direita for igual a 1, então eu faço isso daqui, ó. Ele vai para direita, tá? Então aqui, ó, tratando os eventos de interrupção. Ah, e sem me esquecer que assim que eu trato o evento, né, eu volto ele para 0. A minha flag, para que possa ocorrer novamente. Se ficar sempre em 1, ele nunca mais vai voltar a ser tratado. Vai ser tratado toda vez, né? Não é isso que eu quero. E esse evento, ele pode ser detectado em qualquer um dos estados normais. Então eu copio esse código para qualquer um desses estados.
E aqui eu implemento, aí sim aqui eu implemento o que eu quero fazer nesses estados. Então, se eu estou na borda da esquerda, vamos ver. O robô volta para trás por um segundo, depois rotaciona no sentido anti-horário e retorna a lógica original. Então, olha que interessante, eu tenho mais dois estados, né, dentro dos meus estados de borda. Mas como eu quero tratá-los sem que nenhuma outra interrupção aconteça dentro deles, aí sim eu posso utilizar o meu próprio delay. Tá? Aí eu posso utilizar o meu próprio delay. Então, na verdade, eu nem preciso pegar o meu tempo do meu relógio, porque eu vou usar, aí sim, minha própria função de delay. Por que isso? Porque eu já estou tratando uma interrupção, né? E ela vai obrigatoriamente executar dentro daquele tempo e nenhuma outra interrupção vai ser atendida. Foi essa a minha definição, tá, pessoal? Vocês poderiam ter outra, poderiam ter uma tratativa de interrupção dentro de um estado, dentro de outro estado de interrupção, tá? Sem problema. Só estou querendo simplificar, para não ter que criar mais estados aqui. Então ele volta para trás. Então eu vou ativar os dois para o anti-horário. Depois rotaciona no sentido, se for o da esquerda, rotaciona no sentido anti-horário, tá? Que seria o meu motor da direita no sentido horário, da esquerda no sentido anti-horário, assim ele está rotacionando no sentido anti-horário, meu robô como um todo. Eu vou colocar aqui por um segundo para permanecer o que está, depois volta a lógica normal. Ou seja, já está basicamente implementada, é a mesma coisa do exercício anterior. Eu só vou voltar aqui, ó. Ah, mas isso é interessante, né? Ele volta para o estado normal. Ele volta para o estado normal frente, será? Será que se eu detectar uma interrupção, ele volta para o normal frente ou ele volta para o último estado que ele estava? Essa é uma boa pergunta. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar mais um estado, assim como no exemplo de máquina de estados. Eu vou criar aqui, ó, um último estado para saber para onde que eu tenho que voltar depois de tratar a interrupção. Então, quando eu pular o estado que trata as minhas interrupções, eu vou dizer qual era o último estado que eu estava. Nesse caso aqui é normal frente. Eu fico para cá. Nesse caso aqui é normal parado. Eu fico para cá. Opa. E nesse caso aqui é normal rotaciona. E eu repito para cá. Aí depois que ele trata, o que ele faz? O estado atual vai ser o último estado que eu estava antes de vir para cá, antes de vir para a tratativa dessa interrupção. Basicamente, copio e colo para o sensor da borda de direita. Só que nesse caso é invertido aqui, né? Aqui é anti-horário e aqui é horário, só isso. Muito bem. Vamos ver se funciona. Vamos analisar essa variável primeiro, só para ver a dinâmica. Então ele está rotacionando no sentido normal, rotaciona para frente, para, gira sobre o próprio eixo. Rotaciona para frente, para, gira sobre o próprio eixo. Então vamos lá. Rotaciona para frente,
Opa, olha lá, deu uma interrupção, voltou para trás, girou, volta a andar para frente. Para, gira sobre o próprio eixo. Para frente. Para, gira sobre o próprio eixo. Agora eu vou acionar a interrupção quando ele estiver parado. Vamos ver. Para frente. Parou. Olha lá. Volta para trás. Rotaciona. Voltou para o parado. Perceberam? Vamos mais uma vez. Ó. Ele voltou para o estado normal. Vai parar. Pressionei a interrupção. Ele volta para trás. Gira sobre o próprio eixo. E volta para o estado parado. Agora, para concluir, vamos acionar essa interrupção quando ele estiver girando sobre o próprio eixo no estado normal. Ó. Então, rotaciona para frente, para, gira sobre o próprio eixo, pressionei, volta para trás, gira sobre o próprio eixo e volta para girar sobre o próprio eixo, só que no sentido do estado normal. Vamos ver a outra interrupção? Se ela funciona também, ó. Vou fazer um zoom seletivo aqui. Pronto. Vamos esperar ele andar para frente novamente. Eu vou pressionar a segunda interrupção. Ó. Então está rodando para frente. Segunda interrupção. Não, mesma coisa. Gira para trás, rotaciona e volta. É isso daí, pessoal. Essa é a implementação. Agora vamos ver passo a passo, analisando nossas variáveis de programação da minha linguagem. Vou parar ele aqui. Vamos ver, ó. Aqui as minhas variáveis. Então vou começar executando ele. Então ele está no estado parado, né? Vou esperar ele ir para o estado normal. Olha lá, está no estado normal frente, o último estado não é utilizado, aqui está o meu tick. Vamos continuar. Está no parado, estado parado, olha lá, tempo atual. Perfeito. Vamos continuar. Está no estado normal, rotaciona, muito bem. Agora ele volta para o estado normal frente. Muito bom. Agora eu vou pressionar um botão gerando uma interrupção. Ó. Pressionei o botão. Peraí que eu perdi o meu zoom aqui. Ah lá, pressionei o meu botão que representa o meu sensor da esquerda. O último estado que ele estava era o normal frente e ele pulou para o estado borda esquerda. E nesse estado ele fica até ele girar para trás, voltar para trás, girar sobre o próprio eixo e depois voltar para o estado normal frente. Então vamos ver, ó. Ele está girando para trás, gira sobre o próprio eixo. E vejam, ele muda o estado para o normal frente, que era onde ele estava. Agora vamos fazer o mesmo quando ele estiver parado. Olha lá, estado parado. Ok. Vou executar. Vamos de novo. Rotaciona, andou para frente. Estado parado. Olha lá, o último estado era o estado parado. Ele está executando a rotina de tratamento de interrupção. Está girando para trás. Agora está girando sobre o próprio eixo. Voltou para o estado parado, que era o último estado que ele estava. Perfeito, pessoal? Então é isso. Espero que tenham entendido.
Qualquer dúvida, vamos tirar em sala, tá? Pode mandar e-mail também. Mas essa é a correção da lista 2.